Alcance cada coração, cada mente, ó Deus. Traz, Senhor, neste momento concentração, ó Deus, que no nome santo e bendito do Senhor Jesus, que nenhuma mente, Senhor, se desconcentre, ó Deus, que toda tentativa de Satanás de desconcentrar, de tirar o foco deste coração e desta vida, que no nome do Senhor Jesus seja repreendido e caia por terra, mas que o Espírito Santo fale poderosamente nesta noite, em cada vida, por meio da tua palavra. Usa, Senhor, a vida do teu filho, dê a ele sabedoria ao abrir de sua boca a palavra com confiança, para que o Senhor fale por meio dele como instrumento em tuas mãos. Este, Senhor, é o desejo dos nossos corações, e isto nós clamamos a ti, no nome santo e bendito do Senhor Jesus. Amém. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz, amém? Amém. Glória a Deus. Mais uma vez, mais uma oportunidade de estar pregando aqui. Eu agradeço principalmente a Deus, primeiramente a Deus, mas segundo a liderança do trabalho, o missionário Luiz, que ele me confiou essa essa oportunidade. E é uma oportunidade com responsabilidade. Tem que ter muita responsabilidade para subir aqui, para falar a palavra do Senhor. Amém? Peço que os irmãos, se os irmãos trouxeram um exemplar da Bíblia Sagrada, João capítulo 4. Evangelho de João no capítulo 4. A palavra do Senhor diz assim a partir do verso 3. Deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. E era isso quase meio-dia. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os samaritanos não se comunicam, pois os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com o que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Porque a água que eu lhe der, se fará nele uma água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água para que não tenha mais sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido. Porque tiveste 5 maridos e o que agora tens não é o teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem,
e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Vamos ler juntos o verso 23. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adoram. Tomai assento, irmãos. Nós ouvimos muito sobre a verdadeira adoração nesta noite. Não foi uma vez, foi 2 ou 3 vezes que nós ouvimos sobre a verdadeira adoração. Jesus, neste texto, ele vai trabalhar com a mulher samaritana acerca da verdadeira adoração. E nós precisamos aprender e entender o que é a verdadeira adoração. Muito se fala sobre adoração, ser adorador, mas talvez muitos tenham um sentido em suas mentes que na verdade não seja a verdade. As pessoas talvez não entendam o que é a verdadeira adoração. O objetivo nesta noite é levá-los a entender junto comigo o que é a verdadeira adoração. O capítulo começa com Jesus indo a uma cidade chamada Sicar, uma cidade de Samaria. E foi bem colocado pelo apóstolo João, que escreveu: era necessário Jesus passar por Samaria e por aquela cidade. Era necessário. Era necessário porque a palavra do Senhor chegaria àquela mulher e encontraria um coração sedento. Aquela mulher estava sedenta. Nós aprendemos no curso de teologia que o missionário Luiz falou sobre a história da igreja. E Jesus aqui, ele está falando com uma mulher samaritana. E entre parênteses está porque os judeus não conversam com os samaritanos. Por que isso? Isso vem da separação da nação de Israel, dado a separação do coração de Salomão. Quando Salomão separou o seu coração, dividiu o seu coração, formou-se então a nação de Israel, a nação do norte e a nação de Judá, a nação do sul. Então, essas duas nações, a nação de Israel e a nação de Judá, não se conversavam, porque ali existiu uma divisão do coração. Quando se divide o coração, não tem paz, não tem alegria, não tem conversa, não tem amor entre si. Então aquele coração de Salomão foi separado. Então as duas nações foram separadas, a nação do sul, que era Judá, e a nação do norte, que era Israel. E as tensões históricas vinham de muito tempo. Desde que aquela nação separou, já não havia mais paz, não havia mais amor entre as nações. E não havia só tensão entre as nações não se conversarem, mas também havia disputas religiosas. Porque quando o coração de Salomão se separou, cada um seguiu o seu caminho, cada um seguiu o seu coração. E nós vemos um período triste na história de Israel, principalmente na nação do norte, nação de Israel mesmo, pois eles passaram por momentos turbulentos, onde eles não adoravam a Deus de verdade, não adoravam a Deus em espírito e em verdade. Havia entre eles idolatria,
e um dos mais diversos pecados. Quando nós estudamos, nós vemos a situação, e nós ficamos até tristes em pensar que a nação criada por Deus, a nação a que Deus amava, tinha se extraviado. E era uma nação que matava os seus profetas. Ou seja, não havia verdadeira adoração ali. Os israelitas, eles tinham uma maneira de interpretar a Torá, que são os primeiros 5 livros da Bíblia, o Pentateuco. Já os judeus tinham uma outra forma. Por isso que Jesus ele vai dizer: vocês adoram o que vocês não sabem. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. A preservação da linhagem de Jesus veio da nação de Judá. A preservação da semente de Jesus veio da nação de Judá. Deus escolheu aquela nação para que dela viesse o Salvador. E essa preservação foi dada. Nós podemos ver as tensões também das nações em específico, quando elas foram levadas ao cativeiro. A nação de Israel, ela foi quase totalmente destruída, porque ela foi levada ao cativeiro pela Assíria. E a Assíria, ela tinha um objetivo com aquelas pessoas que elas capturavam. Eles pegavam das formas mais cruéis e vendiam as pessoas como escravos, ou seja, pai para um lado, filho para o outro, irmão para um outro. Ou seja, a identidade da nação de Israel foi quase totalmente destruída. Enquanto, pela preservação de Deus, a nação de Judá, quando ela foi levada ao cativeiro babilônico, eles deixavam as famílias junto, deixavam o povo todo junto. Então todo o povo ia para o exílio, o que possibilitou, quando eles foram trazidos de volta, a identidade do povo estava preservada. Ou seja, a nação de Judá foi a nação escolhida por Deus para preservar a raiz, que era Jesus Cristo. Então essa tensão, tanto histórica, religiosa, Jesus ele vai colocar na mesa isso. Porque a mulher samaritana, ela diz: Senhor, os judeus dizem que é lá em Jerusalém que se deve adorar, mas os nossos pais dizem que é aqui nesse monte. Como que é isso? Jesus, como eu disse, era necessário Jesus passar por aquela cidade. E Jesus ensinaria aquela mulher sobre a verdadeira adoração. A adoração verdadeira não estava mais em monte, não estava mais pautada por profetas, por sacerdotes que levavam sacrifícios a Deus. Não estava mais em montes palpáveis, não estava mais em sacrifícios cruentos, porque a porta da graça estava se expandindo, estava se abrindo para que os gentios pudessem entrar por ela também. A porta da graça, ela estava se abrindo para os gentios, que somos nós. Hoje nós somos salvos porque a salvação veio dos judeus. Hoje nós somos salvos porque a salvação, que é Jesus Cristo, veio dos judeus. Só que Deus, Ele sendo tão amoroso, Ele abriu a porta da graça para que nós pudéssemos ser salvos. E Jesus estava então ensinando para aquela mulher samaritana que a adoração verdadeira não estava mais no monte, não estava mais em Jerusalém, não estava mais naquele monte, como não está em Piracicaba, Santa Bárbara, não está em São Paulo, mas a verdadeira adoração é em espírito e em verdade. Ela é em qualquer lugar.
A verdadeira adoração está intimamente ligada com o coração do homem. Não está mais no palpável. Não está dependendo mais de sacerdotes. Então Jesus estava instituindo a verdadeira adoração. E nós, quando lemos que Jesus fala sobre a verdadeira adoração, nós aprendemos 3 principais. Podem existir outros, existem outros, mas os 3 principais princípios da verdadeira adoração que Jesus fala. Ela é ao Pai em espírito e em verdade. Jesus disse: adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Então a verdadeira adoração, ela tem que ser ao Pai em espírito e em verdade. O interesse de Deus nunca foi tratar o ser humano simplesmente como servo e senhor. Mas o interesse de Deus sempre foi ter filhos. Ou seja, a verdadeira adoração tem que ser ao Pai. Ou seja, o adorador, ele tem que ser filho. Não tem como adorar verdadeiramente sem ser filho. Jesus estava dizendo adorar ao Pai em espírito e em verdade. Então tem que ser filho. Tem que passar pelo novo nascimento. Tem que ser filho. Filho de Deus. Esse sempre foi o interesse de Deus com o ser humano. Tratá-lo como filho. Não só como servo. Sim, nós somos servos do Senhor. E a palavra servo e senhor, ela está ligada à escravidão. Talvez seja forte para você pensar sobre escravidão e falar de Jesus ao mesmo tempo. Só que teve um teólogo que diz: torna-me, Senhor, escravo teu, e verdadeiramente serei livre. Tem muitas pessoas sendo escravizadas pelo pecado. Tem muitas pessoas sendo escravizadas pelo diabo. Tem muitas pessoas sendo escravizadas pelas bebidas, pelas drogas. Quando nós somos escravos de Cristo, verdadeiramente somos livres. Quando nós nos tornamos escravos de Cristo, somos livres para adorar ao Senhor, livres para viver uma vida alegre, ter paz na mente, paz no coração. Deus sempre quis dar paz à mente das pessoas. Nós não fomos criados para ficar com medo do inferno. Nós não fomos criados para ficar com medo do diabo. Nós não fomos criados para ficar debaixo de bebida, debaixo de drogas, debaixo de vícios. Porque isso não traz paz na mente. A consciência está sempre acusando. Porque o homem, ele foi criado para ter paz na mente, paz no coração, ser filho de Deus. Infelizmente, as consequências do pecado estão aí. As consequências da queda, elas estão aí. Quantas pessoas estão no mundo neste exato momento se drogando, se vendendo, curtindo a vida, mas na verdade estão perdendo a vida. Isso tudo, quando a pessoa chega em casa, coloca a cabeça no travesseiro, ela sente culpa, ela sente raiva, sente ódio. A alegria é momentânea, passageira. Mas quando nós nos convertemos a Cristo, a paz é contínua. Porque Ele é a paz. Quando nós nos tornamos filhos de Deus, temos a paz. Tem muitas pessoas que levam o nome de Deus até de uma forma mística, se assim nós podemos dizer. Deus. Tem ímpio. Você vai no bar lá, você fala, você crê em Deus? Crê em Deus. Tem ímpio dizendo Deus é fiel, misericórdia. Deus, essa palavra fica mística, esotérica. Deus, lá no céu, Deus. Mas e a pessoa de Jesus Cristo?
E a pessoa de Jesus Cristo, como é que fica? Se você perguntar para a pessoa se ela quer Deus, se ela conhece Deus, se Deus é fiel, maravilha, conheço Deus, Deus é fiel. Mas e Jesus? O que você tem feito com o Filho? O que você tem feito com a pessoa de Jesus Cristo? O interesse do diabo é sempre esse, que a pessoa queira de todo o coração, pode até querer Deus, mas se não passar pelo Filho primeiro, não tem como ser filho. Se não passar por Jesus Cristo primeiro, não vai se tornar filho de Deus. Não vai se tornar filho de Deus. Para que nós sejamos filhos de Deus, temos que passar por Jesus Cristo. Jesus disse em João, no capítulo 14, o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Essa declaração de Jesus, um homem de 30, 31 ou 32 anos, ali no decorrer do seu ministério, imagina um homem dizer isso: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Presta atenção, não vem. Não é vai ao Pai. Porque Jesus disse também, eu e o Pai somos um. A pessoa, ela não vai ao Pai se não for por Jesus. Ela não vem. Se ela não for por Jesus, Jesus está dizendo, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, Jesus Cristo é Deus. Eu e o Pai somos um. O Pai trabalha até agora e eu também. Se a pessoa não for até Jesus, ela não vai se tornar filha. Ela não vai se tornar filha se ela não for até Jesus Cristo. E o interesse do diabo é sempre esse: não identificar a imagem divina no rosto de Jesus. O diabo não quer que as pessoas identifiquem a imagem de Deus, a imagem da glória do Pai, no rosto de Jesus Cristo. Paulo, ele diz assim, deixa eu achar o versículo, irmãos. Em 2 Coríntios capítulo 4, verso 6, ele diz assim: porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Ou seja, na face de Jesus Cristo está expressa a glória de Deus. O interesse do diabo é que as pessoas não identifiquem Jesus como Deus. Porque se as pessoas identificarem Jesus Cristo como Deus, essas pessoas vão correndo até Ele, e logo elas se tornarão filhas de Deus. Mas se a pessoa não identificar que Jesus é Deus, logo essa pessoa não vai até Jesus, ou seja, essa pessoa não vai se tornar filha de Deus. Esse é o interesse do diabo. E nós vemos por aí afora tantas coisas nós ouvimos. O diabo tem escurecido o entendimento, fechado o entendimento das pessoas. E até religiões que as pessoas querem chegar até Deus. Mas é a pessoa de Jesus Cristo. Essas religiões dizem que Jesus não é Deus. Nós, por exemplo, se nós perguntarmos a um testemunho de Jeová, quem é Jesus para ele? Eles que têm por fundador Charles Taze Russell, se você perguntar, quem é Jesus para você? Eles dirão que Jesus não é Deus, não é eterno, é uma criatura criada por Deus em algum tempo da eternidade, e ele, mesmo sendo filho, é inferior a Deus. Se você perguntar ao adventista do sétimo dia, quem é Jesus? Eles dirão que Jesus, na verdade, é o arcanjo Miguel. Se você perguntar aos mormons, que tem por fundador Joseph Smith, eles dirão que Jesus não é Deus, não é eterno, é um polígamo casado com Marta e Maria,
nas bodas de Caná, é um Deus entre muitos deuses e o mesmo é irmão de Satanás. Estranho, né? Se você perguntar aos espíritas kardecistas quem é Jesus para ele, eles que têm por fundador Allan Kardec vão dizer que Jesus não é Deus. Ele é um espírito evoluído que depois de tantas reencarnações alcançou o karma. Não tem poder para salvar, não perdoa pecados. Se você perguntar aos budistas quem é Jesus, eles que têm por fundador Siddhartha Gautama, eles dirão que Jesus não é Deus. Jesus é apenas um bom homem que andou sobre a terra e deixou bons exemplos a serem seguidos. Se você perguntar a maior religião que cresce no mundo, a religião que mais cresce no mundo, que é o islamismo, se você perguntar para eles quem é Jesus, eles que têm por fundador Maomé, eles vão dizer que Jesus não é Deus. Jesus não tem poder para salvar. Jesus, na verdade, é um profeta do mesmo tamanho de Maomé, um profeta do Deus Alá. Mas se você perguntar para João no seu evangelho, no capítulo 1, ele vai dizer que Jesus é o Verbo, e é o Verbo que estava com Deus, e é o Verbo que era Deus, e o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória como a glória de unigênito. Se ainda no evangelho de João, no capítulo 1, você perguntar a João Batista quem é Jesus, ele vai apontar para Jesus e dizer: ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele tem poder para salvar. Se você perguntar à mulher samaritana no evangelho de João, no capítulo 4, quem é Jesus, ela vai dizer: para eles eu não sei, mas para mim ele é aquele que tem a água da fonte da vida. Se você perguntar para a multidão no evangelho de João, no capítulo 6, eles vão dizer que Jesus é o pão da vida que desceu do céu, porque Jesus nos disse: eu sou o pão da vida que desceu do céu, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Quando nós nos alimentamos de Jesus Cristo, por ele nós vivemos. Se você ainda perguntar para os fariseus quem é Jesus, no evangelho de João, no capítulo 8, eles vão dizer que Jesus é a luz do mundo, porque Jesus nos disse assim: eu sou a luz do mundo, quem me segue jamais andará em trevas. Se você ainda perguntar para eles, para os fariseus, no capítulo 10 do evangelho de João, eles vão dizer que Jesus é a porta e é o bom pastor, porque Jesus disse: eu sou a porta e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Se você perguntar para Marta, ela vai dizer que ele é a ressurreição e a vida. Se você perguntar para Tomé, ele vai dizer que Jesus é o Cordeiro, ele é o caminho, a verdade e a vida, porque Jesus o disse assim. Se você perguntar para Jó, no capítulo 19, verso 25, ele vai dizer em ato profético: ele é o Redentor que vive, que um dia por fim se levantará sobre a terra, como ele se levantou. Se você perguntar para Isaías, no capítulo 9, ele vai dizer assim: ele é um maravilhoso conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Se você perguntar para Paulo, ele vai dizer que ele é o único fundamento e ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto. Se você perguntar para Paulo em Colossenses, ele vai dizer que ele é a imagem do Deus invisível, o princípio, o primogênito da criação, antes de todas as coisas, cabeça do corpo da igreja. Ele vai dizer também que ele é aquele que foi manifestado em carne, justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima da glória. Se você ainda perguntar para João, no capítulo 1 e verso 1 e 2 da sua primeira epístola, ele vai dizer: ele é a palavra da vida, ele é a vida eterna. Só que João vai dizer: espera aí, eu vou identificar quem é esse Jesus. Ele é aquele que nós ouvimos, ele é aquele que nós vimos, ele é aquele que nossas mãos tocaram, nós vimos ele ser morto na cruz, nós olhamos os cravos em suas mãos. Ele é o Deus eterno, ele é aquele que nos salva, que tem poder para nos salvar. E João vai dizer que ele testificou de Jesus, que estava testificando, que estava pregando esse Jesus. Então, diante desse Jesus, se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e debaixo da terra, e toda língua confesse que ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então um dia Allan Kardec terá que se dobrar e terá que confessar que ele é o Senhor.
Joseph Smith, Charles Taze Russell, Ellen White, William Miller, Siddhartha Gautama, Maomé terão que se dobrar diante de Jesus e declarar que Ele é o Senhor, e tudo isso para a glória de Deus Pai. Ele é o Deus eterno. Ele é aquele em que as nossas almas encontraram prazer. E nós não precisamos buscar em outras fontes quando nós temos Jesus Cristo. Eu citei aqui João, capítulo 6. E Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: eu sou o pão da vida que desceu dos céus. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Isso é bem parecido com aquele que ele disse para a mulher samaritana: aquele que beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. Então, quando nós nos alimentamos de Jesus Cristo, temos a vida eterna. Quando nós nos alimentamos e fazemos parte do sacrifício de Jesus, somos então filhos de Deus. Somos então filhos de Deus. E quando Jesus disse a esses discípulos, a palavra do Senhor diz em João, o Evangelho de João, no seu Evangelho vai relatar que muitos dos seus discípulos começaram a se retirar, dizendo: dura este discurso, quem pode suportar? Quem pode suportar um homem de 30 anos pregando isso? Que quem não comesse da sua carne e não bebesse do seu sangue não teria parte com ele? Diz a palavra do Senhor que muitos dos seus discípulos começaram a se retirar, dizendo: dura esse discurso, quem pode suportar? Então Jesus olha para os 12 e os diz assim: e vós, quereis vos retirar também? Jesus não estava preocupado com status, não estava preocupado com seguidores. Jesus não estava preocupado com aqueles que o seguiam. Ele diz para os 12: e vocês querem se retirar também? Pedro, tomando a palavra, diz: para quem nós iremos? Só tu tens a palavra de vida eterna. Então, após isso, Jesus leva eles a uma cidade chamada Cesareia de Filipe. No capítulo 16 de Mateus, está sendo relatado isso, que Jesus leva eles a Cesareia de Filipe. E lá, pensa no ponto estratégico para Jesus trabalhar no coração daqueles homens. Quando ele diz aquele discurso que muitos se retiraram, Jesus estava querendo saber quem estava com ele de fato. E lá em Cesareia de Filipe, um dos maiores centros de paganismo da Grécia e daquela atualidade, ali havia honra ao deus Pan. A cidade que se chamava Cesareia de Filipe outrora se chamava Panéias, porque ali havia o deus Pan, o deus da sexualidade, das orgias, das festas. Pensa numa cidade onde havia um dos maiores centros de paganismo, altares e mais altares a deuses, um panteão de deuses. Quando Felipe Herodes chega lá, ele rebatiza a cidade em seu nome. Por isso Cesareia de Filipe. Cesareia em honra a César. Então eles tinham culto a César também, que era um deus. Haviam ali estátuas aos Césares. Haviam estátuas a vários deuses. Jesus, ele vai tratar um ponto sobre identificar quem é Ele. Nós aprendemos aqui algumas religiões que identificam Jesus com aquilo que nós falamos. Mas o que os discípulos, com quem eles identificavam Jesus, de que forma? Então Jesus chega lá
no capítulo 16, ele vai dizer assim, no versículo 15, no versículo 14, aliás, no versículo 13. Chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho de Deus? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias, um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? Após muitos dos seus discípulos terem deixado Jesus por um discurso que Jesus tinha pregado, ele quer saber, os discípulos que estavam com eles: vocês me identificam como? E vocês? Quem dizeis que eu sou? Pedro toma a palavra e diz: tu verdadeiramente és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus ali, ele teve a certeza com que os discípulos o identificavam. Então, quando nós identificamos Jesus como Cristo, o Filho do Deus vivo, e aceitamos o seu sacrifício remidor, nós passamos a ser filhos. O primeiro princípio da adoração se cumpre: adorarão ao Pai. Ou seja, quando nós identificamos Jesus e quando nós vamos até Jesus, se cumpre o primeiro princípio, que tem que ser ao Pai. Só que Jesus, ele disse 3 coisas: ao Pai em espírito. Em Romanos, no capítulo 8, eu vou acompanhar ali. Romanos 8, verso 15. Porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Mas o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Ou seja, para nós adorarmos a Deus, tem que ser em espírito. E o Espírito Santo é aquele que nos assegura que nós somos filhos de Deus. Para que nós adoremos a Deus em espírito e em verdade, é necessário que o Espírito Santo tome as rédeas da nossa vida e nos assegure como filhos de Deus. Adorarão o Pai em espírito. Tem que ter a ação do Espírito Santo no espírito da pessoa. Quando nós adoramos a Deus, como nós adoramos ao Pai em espírito e em verdade, o Espírito Santo testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. É aí que a verdadeira adoração se cumpre. Tem muitas pessoas acham que a adoração é só cantar, é só vir à igreja, só louvar, só bater palma, só sentar religiosamente no culto e ouvir a palavra. Estou sendo um adorador. Só que na verdade não. A adoração está intimamente ligada com o coração da pessoa, intimamente ligada com o Espírito Santo. Se nós não tivermos uma vida condizente, nós não adoramos a Deus em espírito ou em verdade. Se nós não tivermos uma vida conduzida pelo Espírito Santo, de nada vale ouvir aqui a igreja, cantar louvores, levantar as mãos, ouvir a palavra, falar amém. Quando o pastor diz, diga glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito, eu repetir, não adianta de nada. E isso não é a verdadeira adoração. A verdadeira adoração é quando o nosso coração está recebendo o toque benéfico do Espírito Santo. É aí que existe a verdadeira adoração. E a verdadeira adoração, ela se cumpre em verdade. E a verdade é pela palavra de Deus.
adorarão ao Pai em espírito, ação do Espírito no espírito da pessoa e em verdade, pela palavra do Senhor. É pela palavra do Senhor que nós somos resgatados da morte. É pela palavra do Senhor que, quando nós somos resgatados da morte, o Espírito Santo testifica que nós fomos resgatados da morte. E é pela palavra de Deus que nós verdadeiramente aprendemos a adorar ao Senhor, com a vida na presença dEle. É pela palavra do Senhor que nós aprendemos a andar, a caminhar, a falar. É pela palavra do Senhor que nós aprendemos todos os dias a nos portar em frente às pessoas. Só que isso de nada vale se o meu coração, se o meu interno, se dentro do meu quarto, se quando eu estou sozinho, isso não for uma verdade na minha vida. É fácil ser crente na frente das pessoas. É fácil vir à igreja e se mostrar como crente. Tem muitas pessoas que chegam na igreja, se portam como um crente maravilhoso, mas em casa desonra pai e mãe, fala palavrão, não vive uma vida na presença do Senhor, não ora, não lê a Bíblia. E é pela palavra do Senhor que nós aprendemos a nos alimentar verdadeiramente das palavras que Jesus Cristo disse, das palavras que todos os homens escreveram e para o nosso ensino escreveram. Nós temos vivido uma geração acostumada com o invólucro do culto, com o invólucro dopaminérgico do culto. Olha que bonito. Dopamina fácil, hoje nós temos ouvido isso. Ou seja, as pessoas têm ido às igrejas para se sentir bem, têm ido às igrejas para cantar alguns hinos que toquem o coração dela, que ela saia bem consigo mesma. Parece até psicólogo a igreja. O pastor é um psicólogo. Na verdade não. Quando a palavra do Senhor chega nos nossos corações, nós somos confrontados a viver verdadeiramente em adoração. Isso está errado, isso precisa ser corrigido, isso está certo. Continua, vai crescendo, vai orando, vai lendo a palavra do Senhor. É assim que nós adoraremos ao Pai, em espírito e em verdade. Tem muitas pessoas que estão acostumadas com isso, com sentir. Quando na verdade o sentido do culto verdadeiro não é sentir, mas sim pensar. Pelo que Paulo diz lá em Romanos, no capítulo 12, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício santo, agradável a Deus, que é o vosso culto, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso pela palavra do Senhor. O culto não é, a essência do culto não é para sentir, não é para você se sentir bem consigo mesmo. A essência do culto é para você pensar, e pensar a partir disso aqui, da palavra do Senhor. É dela que nós nos alimentamos e vivemos todos os dias. É aqui que estão escondidos os tesouros da sabedoria humana. Não adianta eu viver pelos tesouros da sabedoria de Aristóteles, de Sócrates, de tantos pensadores, do seu pai, da sua mãe que não é crente, do seu tio ou do seu amigo. Mas importa que nós vivamos e aprendamos a viver por esses tesouros aqui. São gotas de ouro. A palavra do Senhor está aqui. Quando nós aprendemos desta palavra, nós temos a vida eterna. Quando nós aprendemos esta palavra, nós aprendemos a viver verdadeiramente na presença do Senhor e adorá-lo em espírito e em verdade. Aplauda o Senhor.